Vamos aqui começar, uma série de videoaulas referente à avaliação que eu fiz, na sala, tá certo? E aí eu vou corrigir as avaliações. Veja, aí eu fiz 4 tipos de provas, mas a estratégia para resolver as questões são as mesmas, ou seja, conceitualmente nós estamos falando de um mesmo tipo de problema, tá certo? Essa é a primeira questão da prova. E o enunciado fala o seguinte: na figura abaixo, devia estar ao lado, aqui, mas tudo bem. Na figura abaixo, um gás está comprimido dentro de um balão de fundo redondo com a boca de tubo mergulhado dentro de uma bacia com líquido de massa específica igual a 6,25 gramas centímetros cúbicos. Considere a pressão atmosférica igual a 1 atm e a pressão exercida pelo gás no fundo do balão igual a 6 vezes 10 a 4 Nm por metro quadrado. E determine a altura do líquido dentro do tubo. E a gente quer essa altura em centímetros, ok? Vamos fazer uma análise aqui, Primeira coisa que eu quero que vocês observem é que a questão nos informa que é um problema onde a gente tem que considerar a influência da pressão atmosférica, ok? Então vamos lá, vou dar um zoom aqui nessa imagem para a gente fazer essa análise, ok? Vamos lá, vamos imaginar aqui. Então, o problema nos diz que eu tenho a atuação da pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica está atuando na superfície deste líquido, ok? O que é que vai acontecer aqui? Então, vou ter a pressão atmosférica, pressão ATM, atuando na superfície do líquido. Conforme a pressão atmosférica vai comprimindo esse líquido ele vai, escapando para dentro do tubo, ok? Dessa boca aberta. Ou seja, a pressão atmosférica ela atua fazendo o líquido entrar dentro desse tubo, ok? E aí então eu já sei que a pressão atmosférica nesse problema ela atua fazendo o líquido entrar no tubo, ok? Todavia, esse líquido ele não consegue entrar totalmente nessa região, desse balão. Por quê? Porque a própria pressão do gás impede, ok, que o líquido suba. Então vou ter a pressão do gás, atuando aqui também, mas no sentido oposto à pressão atmosférica, tá certo? Vamos lá. E além disso, eu vou ter aqui, também, isso aqui é um líquido. Eu vou ter um líquido também que, por conta do seu peso, tem a tendência de exercer uma pressão, para baixo. Então vou ter aqui também, pressão do líquido. Como essa pressão é devida à força-peso, o peso do líquido, ok? Eu vou ter uma pressão também no sentido para baixo. Lembre-se que a força-peso sempre aponta na direção do centro da Terra, ok? Bom, como a gente está considerando este sistema em equilíbrio hidrostático, a gente tem que garantir que as pressões que apontam nos sentidos opostos são iguais, ok? Vamos lá, então, ou seja, eu tenho duas pressões apontando no sentido para baixo e eu tenho uma pressão apontando no sentido para cima. Então, eu tenho que garantir que a soma dessas pressões seja igual a esta pressão. É uma condição de equilíbrio, ok? Então, vamos lá. Vou escrever isso aqui, Pela questão de equilíbrio. Por uma questão de equilíbrio, eu sei que a pressão do gás
tá certo? Mais a pressão do líquido é igual à pressão atmosférica. Então, retomando, essas duas pressões que apontam no sentido para baixo, a soma delas tem que ser igual à soma dessa pressão que aponta para cima. Isso é uma condição de equilíbrio hidrostático, ok? Vamos lá. O que é que acontece? Bom, como é que se calcula a pressão de um líquido, ok? Aí a gente tem que lembrar. A pressão de um líquido é calculada usando o quê? Pressão de um líquido é igual a densidade ou massa específica do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, ok? Então eu posso substituir essa informação aqui na questão. Então eu vou substituir isso aqui, né? E aí, fazendo essa substituição, eu fico com pressão do gás mais densidade do fluido vezes gravidade vezes altura igual pressão atmosférica, ok? Pronto. Então, o que é que a gente precisa agora? Fazer as substituições das variáveis que a gente tem, né? Vamos retomar aqui, ó, ao enunciado da questão. Primeiramente, a questão avisa aqui, informa, ó, que a massa específica do líquido é 6,25, ou seja, μ é igual a 6,5 gramas centímetros cúbicos. Vou botar essas informações aqui do lado, ó. Vou botar aqui embaixo essa informação. Vamos lá. A massa específica é igual a 6,25 gramas centímetros cúbicos, ok? A pressão atmosférica é igual a 1 atm. A informação está aqui, ó. Pressão exercida pelo gás, né? Desculpa, pressão atmosférica aqui em cima. Pressão atmosférica igual a 1 atm. E a pressão exercida pelo gás também, nós temos pressão do gás igual a 6 vezes 10 a quarta newtons metros quadrados, ok? E aí a gente precisa fazer algumas conversões. Primeiro, como a unidade de medida está em gramas centímetros cúbicos, e vou adotar o Sistema Internacional de Medida, eu tenho que converter isso para quilogramas metros cúbicos, ok? E como é que eu faço essa conversão? Para a densidade, eu vou multiplicar por 1000, tá certo? E aí a minha densidade vai ser igual a 6.250 quilogramas metros cúbicos, tá certo? Bom, eu falei para vocês, né? Tá aqui no enunciado da prova, nas instruções da prova. Eu peço que vocês adotem 1 atm igual a 1 vezes 10 a quinta Pascal, que é a mesma coisa de 1 vezes 10 a quinta newtons metros quadrados. Então, botando essa informação aqui, né? Vamos lá. 1 atm vai ser igual a 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, ok? Então, esses são os dados, tá certo? Então agora eu posso substituir essas informações, ok? Nesta equação aqui. Vamos fazer isso? Vamos lá. Eu vou copiar ela e reescrever lá embaixo. Copiar. Vou colar agora. Tá aqui, ok? Então vamos lá. A pressão do gás
Eu vou colocar aqui, ok? Então eu vou ter aqui agora, ó, 6 vezes 10 à quarta, mais a densidade, que eu também tenho, ó a densidade aqui, eu vou colocar aqui, ok? E aí a gente vai ficar com 6.250 vezes a aceleração da gravidade, né? Que a gente sabe que é 10. Nas instruções lá em cima eu peço para a gente adotar a aceleração da gravidade como 10, ok? Vezes a altura. O que eu estou querendo determinar na questão é exatamente isso, ó. Determine a altura do líquido dentro do tubo. E eu quero ainda determinar em centímetros, tá certo? Vamos lá, vamos retornar aqui. Vezes a altura igual a 1 vezes 10 à quinta, ok? Então, vou passar esse valor para o outro lado, né? E ele vai com sinal negativo. Então, vou ficar aqui, ó, com 1 vezes 10 à quinta menos 6 vezes 10 à quarta. E agora eu vou fazer essa multiplicação aqui, né? Então, 6.250 vezes 10 vai dar 62.500, né? Então aqui eu vou ficar com 62.500 H, ok? Aí, para vocês não se atrapalharem, né? Vocês podem fazer o seguinte agora, ó. Deixa eu anotar isso aqui. Eu tenho 10 à quinta e eu tenho 10 à quarta. Eu posso simplesmente fazer isso, acrescentar 5 zeros, ok? Menos 6, acrescento 4 zeros, né? Aí se eu fizer essa subtração, eu vou ficar com 62.500 igual a 40.000, ok? Pronto. Agora, esse valor está multiplicando a variável H, então passa para o outro lado dividindo. Então minha resposta vai ser isso, ó, vai ser 40.000 dividido por 62.500, ok? Que isso vai dar para a gente um valor de igual a 0,64, né? Como a gente está adotando a unidade de medida do sistema internacional, isso aqui está dando 0,64 metros, né? Mas a questão pede para a gente resolver em centímetros, né? E aí, então, é só a gente agora pegar e multiplicar por 100, né? Se eu pegar aqui agora, ó, 0,65 vezes 100, desculpa, 0,64 vezes 100, eu vou encontrar 64 centímetros. Então, a resposta que a gente busca é 64 centímetros, ok? Então, está respondida a questão. Aí eu vou agora passando aqui para vocês irem conferindo o cálculo, né? Vou botar aqui, ok? Então, leiam o enunciado, dê uma pausa, leiam. Observe agora como é que eu fui respondendo. Aí vocês dão uma pausa de novo aí. Isso aqui é a coleta de dados, ok? E agora vocês olham aí, dê uma pausa depois, como é que eu fiz, certo?